Se tem uma coisa que sempre evitei na vida foi o amor. Não porque sou insensível, mas porque vi de perto o que esse sentimento pode fazer com uma pessoa. Meu pai foi um homem brilhante, até minha mãe decidir que ele não era suficiente. Ela se foi sem olhar para trás, deixando apenas cartas vazias e promessas quebradas. Meu pai nunca se recuperou. Passou anos esperando por um telefonema que nunca veio, uma visita que nunca aconteceu. Eu aprendi duas coisas com isso. O amor enfraquece, e a dor de perdê-lo dura mais do que a felicidade de tê-lo. Então, desde muito cedo, escolhi um caminho diferente. Foquei nos estudos, me formei em Direito e me tornei um dos advogados mais respeitados do meu ramo. Minha rotina é calculada, planejada ao extremo, sem espaço para distrações sentimentais. Acordar às 5h30, café preto, sem açúcar. 30 minutos de exercício, não por vaidade, mas para manter o corpo e a mente afiados. Chegada ao escritório às 7h em ponto. Reuniões, audiências, contratos, tudo sob controle, tudo no lugar certo. Eu gosto assim, simples, objetivo, sem surpresas. Ou pelo menos era assim até aquele dia. Eu nunca me atraso, mas naquela manhã parecia que o universo tinha decidido testar minha paciência. O elevador do meu prédio quebrou. Meu motorista simplesmente desapareceu do mapa. E o táxi que consegui pegou o pior trânsito possível. Cada minuto parado me lembrava que meu horário estava se desfazendo diante dos meus olhos. E então, como, se não fosse suficiente, minha cafeteria habitual estava fechada. Fiquei parado por alguns segundos tentando assimilar o golpe. Eu precisava de café, mas não de qualquer café. Precisava do meu expresso duplo, exatamente como sempre tomava, sem surpresas ou variações. Foi quando meus olhos encontraram um pequeno letreiro do outro lado da rua. Cafeteria Encanto. O nome já me deu um mau pressentimento. Soava como um lugar onde as pessoas iam para conversar sobre sentimentos e tirar fotos de bebidas coloridas. Mas eu não tinha escolha. Suspirei e atravessei a rua. Assim que entrei, fui recebido por um aroma forte e adocicado de café recém-passado, misturado com um leve toque de canela. O lugar era pequeno, decorado com tons quentes e luzes suaves. Havia estantes com livros, quadros com frases motivacionais e uma prateleira cheia de biscoitos caseiros. Eu estava no inferno. Definitivamente não era o tipo de lugar que eu frequentaria, mas o cheiro era bom. E o café estava ali. Caminhei até o balcão, pronto para fazer o pedido e sair o mais rápido possível. E foi aí que tudo desandou. Atrás do balcão, uma mulher mexia distraidamente no avental, com algumas mechas do cabelo escapando do coque bagunçado. Diferente das atendentes da minha cafeteria habitual, que seguiam um padrão de eficiência impecável, ela parecia descontraída demais. Assim que me viu, abriu um sorriso espontâneo, como se eu fosse um cliente frequente. Bom dia. O que posso te trazer? Eu já ia responder quando o desastre aconteceu. Ela se virou rapidamente para pegar algo atrás do balcão e, no processo, esbarrou na bandeja de uma colega. Foi tudo em câmera lenta. O copo de café quente voou no ar, girando em um movimento que só pode ser descrito como tortura divina, até aterrissar diretamente na manga do meu terno caríssimo. O silêncio foi absoluto. Eu senti o calor do líquido se espalhando pelo tecido, enquanto o cheiro de café impregnava meu paletó. Meus ombros enrijeceram. Ai, meu Deus! A mulher arregalou os olhos, cobrindo a boca. Me desculpa, respirei fundo. Isso é sério? Ela pegou um guardanapo apressada e tentou limpar, mas só piorou a situação. Agora, além do café, eu tinha pedaços de papel grudados na manga. Ai, não! Murmurou desesperada. Eu sou um desastre. Levantei as mãos indicando para que parasse. Só um expresso duplo, por favor.
falei, controlando o tom. Ela hesitou por um segundo, como se esperasse que eu gritasse ou fizesse algum escândalo. Quando percebeu que eu só queria o café, assentiu rapidamente. Certo, um expresso duplo, sem açúcar, né? Arqueei uma sobrancelha. Como sabe? Ela sorriu de lado. Você tem cara de quem não gosta de nada doce. Por um momento, não soube o que responder. Então ela piscou e sumiu atrás do balcão, deixando-me ali, parado, com a sensação incômoda de que algo fora do planejado acabava de acontecer. Eu deveria ter ignorado aquele incidente. Poderia muito bem ter dado meia volta, descartado aquele lugar do meu mapa mental e seguido minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas não. Por algum motivo eu fiquei. Mesmo com o terno sujo de café, mesmo com aquele cheiro doce impregnado em mim, algo me fez esperar pelo meu expresso duplo. Talvez fosse o cansaço ou a necessidade extrema de cafeína. Talvez fosse o olhar divertido daquela mulher que, ao invés de se encolher envergonhada, parecia achar tudo aquilo uma ótima piada. Ela voltou alguns minutos depois com uma xícara fumegante, colocando-a no balcão com um sorriso que beirava o descaramento. Pronto. Expresso duplo, sem açúcar, do jeitinho que o senhor gosta. O senhor foi dito com uma leve provocação, como se estivesse zombando da minha postura séria. Gabriel, corrigi pegando a xícara. Prazer, Gabriel, eu sou a Isabela. Ela estendeu a mão sem hesitação. Eu poderia muito bem ter ignorado o gesto e ido embora, mas, de novo, algo fora do normal aconteceu. Apertei sua mão por reflexo. Foi rápido, mas o suficiente para notar que ela tinha as mãos quentes, ligeiramente ásperas, como quem trabalha o dia todo sem tempo para vaidades. Ela me estudou com atenção, como se tentasse adivinhar algo sobre mim. Você tem cara de quem passa muito tempo de terno, comentou, inclinando a cabeça. Isso é um palpite ou um insulto? Ela riu. Só uma observação. Aposto que seu armário é todo de cores neutras e que sua casa é organizada demais para uma pessoa normal. Arqueei uma sobrancelha. Você costuma analisar todos os clientes assim? Só os interessantes. A forma como disse aquilo sem nenhuma malícia ou intenção oculta me pegou desprevenido. Por um instante, me vi sem resposta. E eu nunca fico sem resposta. O que essa mulher tinha de tão diferente? Peguei minha xícara e tomei um gole do café, tentando ignorar o sorriso travesso que ela ainda carregava nos lábios. Uma cafeteria diferente. O café estava surpreendentemente bom. Forte, sem amargor excessivo. O tipo exato que eu gostava. Eu deveria sair dali. Precisava ir trabalhar. Mas em vez disso olhei ao redor com mais atenção. Havia algo naquele lugar que o tornava diferente de qualquer outro café que já frequentei. As paredes tinham quadros com frases como "A vida é curta demais para cafés ruins" e "Sorria, você pode estar na melhor parte do seu dia". Os clientes não estavam apenas comendo em silêncio, como na minha cafeteria habitual. Aqui, as pessoas conversavam, riam. Algumas pareciam velhas, conhecidas dos funcionários. O ambiente era vivo, como se aquele lugar fosse mais que apenas um ponto de venda de café. E Isabela, bem, ela fazia parte desse cenário como se fosse a peça central. Eu a observei por um tempo, enquanto ela atendia os outros clientes, sempre sorridente, sempre fazendo piadas. Diferente de mim, que calculava cada passo da minha vida, ela parecia viver no improviso. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sabia nomear. Curiosidade. O choque de realidades. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntei, sem realmente entender por que estava interessado. Ela parou de limpar o balcão e me encarou como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Eu não trabalho aqui, eu sou daqui. Como assim? A cafeteria é minha. Pisquei algumas vezes. Você é dona disso aqui? Ela riu. Esperava o quê?
Que eu fosse só uma barista atrapalhada? Na verdade, sim. Nossa, que julgamento superficial, Dr. Rabugento. Franzi a testa. Dr. Rabugento? Foi a melhor definição que encontrei para você, disse apoiando-se no balcão. Você tem cara de quem não sorri muito, de quem está sempre ocupado demais para aproveitar as coisas boas da vida. Eu ia rebater, mas ela continuou. Aposto que você nunca nem parou para tomar um sorvete no parque. Cruzei os braços. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Tem a ver com o fato de que você parece levar a vida como se estivesse sempre correndo para o próximo compromisso, sem tempo para nada que não envolva trabalho. Talvez porque meu trabalho seja importante. Ah, claro. E diversão. Momentos espontâneos e pequenas alegrias são perda de tempo, né? Houve um silêncio. Ela continuou me olhando, esperando minha resposta. Mas eu não sabia o que dizer, porque no fundo era exatamente isso que eu pensava. E pela primeira vez me perguntei se estava errado. Eu deveria ter saído daquela cafeteria e nunca mais voltado. Era o que eu faria normalmente, o que qualquer versão racional de mim mesmo recomendaria. Eu não tinha tempo para conversas banais, nem para desafios infantis sobre como deveria aproveitar a vida. Meu tempo era valioso e eu não costumava gastá-lo com pessoas que insistiam em questionar minha forma de viver. Mas no dia seguinte eu voltei. Não planejei isso. Simplesmente aconteceu. Meu café habitual ainda estava fechado para a reforma e o trânsito estava um inferno de novo. Eu poderia ter pedido um café no escritório, mas algo me fez atravessar a rua e entrar naquele pequeno estabelecimento onde tudo parecia vivo demais. Eu juro que era só pelo café. Dessa vez, Isabela não derrubou nada em mim, mas me recebeu com um sorriso provocador, como se já soubesse que eu voltaria. Olha só quem resolveu aparecer, disse apoiando os cotovelos no balcão. Achei que depois do incidente de ontem, você teria colocado meu café na lista negra. Ainda, estou considerando. Respondi pegando minha carteira para pagar. Dessa vez o café é por conta da casa, pelo estrago que fiz no seu terno. Não precisa. Eu sei, mas eu quero. A forma como disse aquilo com simplicidade me fez hesitar. Aceitei o café sem mais discussões, sentando em uma das mesas próximas ao balcão. Algo que eu nunca fazia. Eu não era o tipo de pessoa que se acomodava em cafeterias como se tivesse tempo sobrando. Mas, por alguma razão, aquele lugar não me incomodava tanto quanto deveria. Observei enquanto Isabela se movimentava com leveza, atendendo os clientes, rindo com alguns deles, chamando outros pelo nome. Era como se aquela cafeteria fosse mais que um negócio. Era a casa dela, um lugar onde ela pertencia, algo que eu nunca tive. Ela percebeu que eu estava olhando e se aproximou com a mesma naturalidade de antes, puxando uma cadeira e sentando-se à minha frente sem pedir permissão. Então, Gabriel, o que você faz além de ser um advogado rabugento? Não sou rabugento. Você tem cara de quem acorda bravo. Soltei um suspiro curto, mas percebi que, pela primeira vez, não me incomodava tanto com aquela provocação. Trabalho muito, leio bastante. Gosto de correr quando tenho tempo. E na parte divertida? O trabalho é divertido. Ela me encarou como se eu fosse um caso perdido. Isso explica tanta coisa. Como assim? Você nunca parou para simplesmente relaxar? Fazer algo só porque gosta, não porque é útil ou produtivo? Refleti por um instante, mas não encontrei uma resposta satisfatória. Eu sempre fiz tudo com um propósito. Minha rotina era planejada. Não havia espaço para improvisos ou coisas supérfluas. Acho que não, admiti por fim. Ela sorriu de um jeito que me irritou um pouco, como se estivesse diante de um desafio que valia a pena aceitar. Então, vamos resolver isso. Resolver o quê? Você precisa fazer algo totalmente
inútil e divertido. Cruzei os braços desconfiado. E o que você sugere? Você vai tomar sorvete comigo? Pisquei algumas vezes, processando aquela frase como se fosse um conceito novo e estranho. Sorvete? Sim, no parque, como uma pessoa normal. Isso não é exatamente um grande desafio. Ah, eu sei, mas pelo jeito que você vive, acho que vai ser uma experiência de outro mundo. Revirei os olhos, mas no fundo, algo dentro de mim se moveu. Um incômodo estranho, uma pequena rachadura na fortaleza que eu havia construído ao redor de mim. Eu não sabia ainda, mas aquela mulher estava prestes a desmontar tudo o que eu acreditava. Eu poderia ter recusado. Seria o mais lógico a se fazer. Eu não era o tipo de homem que aceitava convites aleatórios para tomar sorvete em um parque. Não via propósito nisso, não encontrava sentido algum. Mas ainda assim, naquela tarde, depois de um dia inteiro no escritório lidando com clientes exigentes e processos intermináveis, algo dentro de mim me fez pegar o celular e mandar uma mensagem curta para Isabela. Onde? Não sei bem o que eu esperava. Talvez que ela tivesse esquecido da ideia ridícula. Talvez que tivesse desistido ao perceber que eu não era uma boa companhia para esse tipo de coisa. Mas, menos de um minuto depois, ela respondeu. Praça. Do lago. Traga disposição para viver. Rolei os olhos, mas antes que pudesse me fazer mudar de ideia, já estava chamando um táxi. A praça era um lugar que eu mal lembrava de existir, mesmo passando por perto dela quase todos os dias. Era pequena, rodeada de árvores e com um lago no centro, onde algumas crianças corriam com pães na mão, alimentando os patos. Isabela estava sentada em um banco de madeira, segurando 2 potinhos de sorvete. Quando me viu, ergueu um deles no ar como um troféu. Eu estava quase apostando que você não viria, disse, estendendo um dos potes para mim. Peguei sem muita convicção, olhando o conteúdo. Isso é morango? Sim, o mais clássico de todos. Por que não chocolate? Porque morango combina com você. A frase ficou no ar por um instante. Ela não explicou o que queria dizer com aquilo, e eu não perguntei. Me sentei ao lado dela, experimentando o sorvete com hesitação. Não, estava ruim. Estava gelado, doce. Algo que eu normalmente não consumiria, mas, de alguma forma, naquele momento, pareceu menos estranho. Isabela observava a praça com um olhar tranquilo, sem pressa. Ela parecia gostar de estar ali, simplesmente existindo sem precisar estar correndo atrás de algo. Você já percebeu que nunca olha ao redor? Perguntou de repente. Como assim? Você vive na cidade, mas não vê a cidade. Só os prédios, os relógios, as reuniões marcadas. Mas não as pessoas, os lugares. Olhei ao redor, sem entender bem onde ela queria chegar. E por que eu deveria me preocupar com isso? Porque viver não é só cumprir metas, Gabriel. É sentir as pequenas coisas. Aquilo me incomodou. Não porque estivesse errada, mas porque eu nunca havia pensado nisso. Nunca achei que faltava algo na minha vida. Mas enquanto olhava a praça, percebi que havia coisas ali que eu nunca tinha notado. O cheiro da grama recém-cortada, o som das risadas de crianças brincando, a forma como o sol refletia na água do lago. Era estranho, como se por um instante eu estivesse fora da minha própria realidade, e então, de repente, senti um empurrão. Fui para a frente, tentando entender o que tinha acontecido, até ouvir a gargalhada de Isabela ao meu lado. Ela tinha me empurrado. O que foi isso? Perguntei, franzindo a testa. Você estava pensativo demais. Precisava de um choque de realidade. Isso lá é jeito de... Ah, para de reclamar. Ela riu mais alto. Só relaxa um pouco, Gabriel. Eu deveria ter ficado irritado. Qualquer outra pessoa teria recebido um olhar frio e cortante da minha parte. Mas por algum motivo que eu não compreendia, tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça e, contra toda a lógica, sorrir.
Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. E Isabela viu. Ela não disse nada. Apenas deu mais uma colherada no sorvete e voltou a observar o lago. E pela primeira vez, sem entender o porquê, eu me permiti apenas estar ali. Eu não percebi que havia criado um hábito até ser tarde demais. O que começou como uma simples alternativa à minha cafeteria habitual se tornou parte da minha rotina sem que eu me desse conta. Todos os dias antes de ir para o escritório, eu passava na cafeteria Encanto. Primeiro era apenas pelo café, depois foi pelos debates sem sentido que eu e Isabela tínhamos toda manhã. Você não pode simplesmente dizer que nunca assistiu a um filme da Disney, ela disse, chocada, uma manhã. Claro que posso, nunca vi necessidade. Você nunca viu o Rei Leão? Sei do que se trata. Ela me olhou como se eu tivesse confessado um crime. Meu Deus, Gabriel, você precisa rever sua vida. E então, num outro dia, não acredito que você come pizza de garfo e faca. E eu não acredito que você come fritas com sorvete. É delicioso, você tem que experimentar. Prefiro manter minha dignidade intacta. Ela ria, sempre ria. E eu, mesmo que não admitisse, gostava de ouvir. O problema começou quando eu percebi que não era só a cafeteria, era ela. Algo em Isabela estava me puxando para um lugar que eu não reconhecia. Eu me pegava olhando o celular, esperando por uma mensagem dela, por algum comentário sarcástico, alguma provocação aleatória. Me pegava mudando o caminho do trabalho só para passar ali, mesmo que não precisasse. E, então, um dia, aconteceu algo que bagunçou tudo ainda mais. Eu estava no meio de um caso complicado sentado no escritório quando meu celular vibrou. Isabela, adivinha quem ganhou um presente? Suspirei. Eu. Se for um cliente que finalmente paga em dia, espero que seja você. Ela mandou uma foto. Era um avental novo com estampa de galáxias e estrelas. Isabela. Agora posso fazer café parecendo uma bruxa espacial. Acho que combina comigo. Eu sorri. E foi aí que percebi. Estava sorrindo para o celular, no meio do trabalho, por causa dela. Fechei o telefone rápido, como se aquilo pudesse apagar o que aconteceu, mas não podia. O estrago já estava feito. Naquela noite, enquanto tentava revisar um contrato, minha mente estava longe. Eu não me apaixonava, nunca me permiti. Sempre achei que amor era distração, um ponto fraco. Mas ali estava eu, preso em pensamentos sobre alguém que não fazia parte dos meus planos. E quando percebi isso, precisei agir. No dia seguinte não fui à cafeteria, nem no outro, nem na semana seguinte. Eu precisava recuperar o controle. Mas foi só quando passei por acaso pela rua e vi Isabela do lado de fora, rindo de algo que outro homem disse, que algo dentro de mim se revirou de um jeito que eu não esperava. Ciúme. Um aperto estranho, desconfortável, tomou conta do meu peito. Meu primeiro instinto foi ignorar. Mas antes que pudesse evitar, Isabela me viu. Nosso olhar se encontrou. Ela sorriu levantando a mão para acenar, mas eu simplesmente desviei o olhar e continuei andando. O coração acelerado. Os passos apressados. Eu precisava seguir em frente, mas pela primeira vez na vida, eu não tinha certeza se queria ficar. Longe de Isabela deveria ter sido fácil. Era só parar de ir à cafeteria, seguir com minha rotina e focar no trabalho. Simples, objetivo, sem distrações. Mas não foi. Toda manhã meu corpo automaticamente queria seguir o caminho que me levava até aquele café de esquina. Eu precisava me lembrar a cada novo dia que não podia. Não podia querer aquilo. Não podia querer ela. No escritório, tentei preencher minha mente com contratos, audiências e prazos apertados. Mas toda vez que meu telefone vibrava, meu coração dava um salto irracional de expectativa. Eu evitava olhar de imediato, como se isso pudesse disfarçar a verdade. Ela não mandou mensagens.
Eu não deveria me importar com isso, mas me importei. O problema não era só a ausência dela, era a presença constante da lembrança dela. Era o som da risada que ainda ecoava na minha mente quando o silêncio tomava conta do meu escritório. Era a memória das pequenas provocações, das conversas sobre coisas idiotas, da leveza que ela trazia para um mundo que eu sempre enxerguei como cinza e previsível. Mas ainda assim, resisti. Até aquela noite. Era uma sexta-feira. Eu saí, tarde do escritório, exausto depois de um dia desgastante. Peguei um táxi e, sem pensar, olhei pela janela. E lá estava ela, no meio de uma conversa animada com um homem alto, de cabelo desgrenhado e sorriso fácil. Um cliente? Um amigo? Ou algo mais? Antes que pudesse evitar, meu peito se contraiu em um aperto incômodo. Não era raiva, não era frustração, era ciúme. E eu odiei sentir isso. O táxi parou no sinal vermelho, e naquele instante Isabela jogou a cabeça para trás, rindo de algo que o homem disse. Um riso fácil, espontâneo, do tipo que ela sempre teve comigo. Mas eu não estava mais lá. Antes que ela pudesse me ver, desviei o olhar e virei o rosto para frente. O sinal abriu. O táxi seguiu. Fui para casa, joguei a chave sobre a mesa e encarei meu reflexo no espelho do corredor. O que diabos estava acontecendo comigo? Respirei fundo e tirei o paletó com irritação, tentando afastar aquela sensação sufocante. Liguei a TV, mas não prestei atenção. Peguei um livro, mas não consegui me concentrar. Minha mente estava presa nela. A raiva veio logo em seguida. Não de Isabela, de mim mesmo. Como pude deixar isso acontecer? Como deixei que aquela mulher invadisse minha mente e me tirasse do controle da minha própria vida? Eu precisava dormir. Precisava esquecer. Precisava. E então, como se o universo quisesse me punir, meu celular vibrou. Isabela, eu sei que você me viu. Meu estômago revirou. Encarei a mensagem por longos segundos, sem saber como responder, e pela primeira vez percebi que não tinha saída. Eu estava completamente envolvido. Eu poderia simplesmente ignorar a mensagem, fingir que não vi, deixar para lá e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas já era tarde demais. Para isso, passei longos minutos encarando a tela do celular, esperando que as palavras desaparecessem ou mudassem de significado, como se minha mente pudesse reescrevê-las de um jeito mais conveniente. Eu sei que você me viu. Uma frase simples, mas que me prendeu como uma armadilha invisível. Minha mão se moveu antes que minha lógica pudesse intervir, e quando percebi, meus dedos já haviam digitado uma resposta. Eu não sabia que precisava te cumprimentar todas as vezes que te vejo. Não foi uma resposta ruim, nem boa. Apenas um reflexo da minha tentativa desesperada de manter o controle. O visto azul apareceu quase de imediato. Segundos depois, outra mensagem chegou. Isabela, você não precisa. Mas desviou o olhar como se eu fosse um problema. Respirei fundo, sentindo algo incômodo crescer dentro de mim. Ela estava certa. Eu me afastei porque não sabia lidar com o que estava sentindo. E agora, mais uma vez, estava ali, preso entre a vontade de fugir e a vontade de resolver algo que eu nem sabia nomear. Antes que eu pudesse decidir qual lado venceria, outra mensagem surgiu na tela. Isabela, quer me encontrar amanhã? Meu primeiro instinto foi recusar. Meu segundo instinto foi perguntar por quê. Mas no fim, escolhi a terceira opção. Eu. Onde? A resposta veio rápido. Isabela, aqui na cafeteria, depois que eu fechar. E assim, mesmo sem saber o motivo, mesmo sem entender o que estava prestes a acontecer, eu disse sim. Passei o dia seguinte inquieto. Trabalhei como sempre, fingi que estava focado, mas no fundo, minha mente estava em outro lugar. Quando o relógio marcou 10 da noite, lá estava eu. A cafeteria Encanto estava fechada.
as luzes baixas iluminando o interior. Isabela estava atrás do balcão, terminando de limpar as xícaras. Assim que me viu, sorriu de um jeito contido, sem provocação. Dessa vez, achei que ia desistir. Ainda posso, respondi entrando. Mas não vai. Ela estava certa e nós dois sabíamos disso. Me sentei no balcão, observando-a fechar os últimos detalhes da loja. Não houve palavras por um tempo, apenas o barulho da água correndo, das xícaras se chocando suavemente, do cheiro de café ainda impregnado no ar. Então, sem me olhar, ela disse: "Você fugiu porque sentiu alguma coisa, não foi?" Meu peito apertou. Eu poderia negar, poderia rir e dizer que ela estava errada. Poderia desviar a conversa, mudar o assunto, sair dali. Mas não fiz nada disso. Fiquei em silêncio. E esse silêncio disse tudo. Isabela enxugou as mãos, virou-se e cruzou os braços, me encarando como se pudesse me ler por dentro. Se você não sentisse nada, não estaria aqui. O jeito que ela disse aquilo com tanta certeza fez algo dentro de mim estremecer. Eu sabia que ela estava certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Minha vontade era levantar, atravessar a distância entre nós e beijá-la ali mesmo, mas em vez disso, permaneci parado, preso na hesitação, no medo, no peso de tudo o que aquilo significava. Então, depois de longos segundos esperando uma resposta que nunca veio, Isabela apenas soltou um suspiro, sorriu de um jeito triste e pegou a chave da cafeteria. "Acho que não tem nada para dizer", murmurou. E naquele instante, eu soube que perdi a chance de dizer tudo. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que nada daquilo importava, que a conversa na cafeteria tinha sido apenas um mal-entendido, que Isabela não significava nada além de uma distração passageira, que minha vida voltaria ao normal, ao controle, ao conforto da rotina bem planejada. Mas e se fosse verdade, por que toda vez que eu fechava os olhos, era a voz dela que eu ouvia? As provocações, as risadas, o jeito como me olhava, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, antes mesmo que eu entendesse. O silêncio dela doía mais do que qualquer resposta que eu pudesse ter dado naquela noite. Então, para me distrair, mergulhei no trabalho. Dobrei as horas no escritório. Ocupei cada minuto do meu dia com reuniões e contratos, como se pudesse preencher o vazio que se formava em mim desde o momento em que ela pegou aquela chave e foi embora. E funcionou. Até eu vê-la novamente. Era uma noite comum. Eu saí mais tarde do que o habitual. Peguei um caminho diferente e, sem querer, acabei passando pela praça. E lá estava ela, sentada em um dos bancos, segurando um copo de café, olhando para o nada. Mas o que realmente me paralisou foi a cena ao lado dela. O mesmo homem da outra vez. Alto, sorriso fácil, falando algo que a fez rir. Um riso que eu conhecia bem. Um riso que não era para mim. Eu não devia ter parado. Não devia ter olhado. Mas, antes que pudesse me forçar a seguir em frente, Isabela ergueu o olhar e me viu. Por um segundo, nossos olhos se encontraram e foi como se o tempo tivesse parado. A diferença é que, dessa vez, ela não sorriu. Não tentou falar comigo. Apenas desviou o olhar e voltou para sua conversa, como se minha presença não significasse nada. E foi aí que eu soube. Eu a perdi. Não porque outro homem estava ali, não porque ela estava rindo com alguém que não era eu, mas porque, pela primeira vez, ela não esperava mais nada de mim. Senti um aperto no peito que nunca tinha experimentado antes. Algo entre raiva e frustração, mas acima de tudo, medo. Não sabia o que fazer com aquilo. Nunca soube o que fazer com sentimentos que não podiam ser resolvidos com lógica ou planejamento. Mas pela primeira vez na vida, não queria perder. Então, antes que minha mente pudesse me impedir, virei e fui embora.
Mas, naquela noite, enquanto encarava o teto do meu apartamento, uma certeza me atingiu como um golpe certeiro. Eu precisava consertar isso, e dessa vez não fugiria. Eu não podia deixar isso assim. Passei a vida inteira fugindo de qualquer coisa que pudesse me fazer sentir vulnerável. Me convenci de que o amor era um risco que eu não estava disposto a correr, de que relações só complicavam a vida. Mas então veio Isabela. E, sem que eu percebesse, ela me virou do avesso. Eu não sabia amar, não sabia como demonstrar, mas pela primeira vez queria aprender. Então fiz o que deveria ter feito desde o começo. Fui até a cafeteria. Era tarde e as luzes já estavam apagadas. Por um segundo, achei que ela já tivesse ido embora, mas então a vi saindo pela porta dos fundos, trancando o lugar. Isabela, ela parou. Ficou alguns segundos imóvel antes de se virar para me encarar. Dessa vez não havia o sorriso provocador, nem a leveza de sempre. Havia apenas cansaço. O que foi, Gabriel? Minha garganta secou, eu sabia o que precisava dizer. Mas nunca fui bom com palavras quando o assunto não era trabalho. Então fiz o que sentia. Caminhei até ela, devagar, como se estivesse pisando em território desconhecido. Eu não sei amar. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Mas quero aprender com você. O silêncio foi esmagador. Ela piscou algumas vezes como se estivesse tentando processar o que eu acabara de dizer. E então soltou uma risada curta. Não uma risada divertida. Uma risada amarga. Você quer aprender agora, Gabriel? Depois que me afastou? Depois que me fez sentir que eu era um erro? Eu queria dizer que não foi minha intenção. Mas foi, porque no fundo eu tive medo. Eu fui um idiota. Ela bufou cruzando os braços. Não vou discordar. Tomei um fôlego tentando organizar os pensamentos. Eu não podia errar dessa vez. Eu passei a vida inteira fugindo disso, Isabela. Me convenci de que amor era fraqueza, que era perda de tempo. Mas a verdade... Engoli em seco, sentindo o peito apertar. A verdade é que desde o dia que entrei nessa cafeteria, eu nunca mais fui o mesmo. Ela ficou em silêncio, me estudando. Eu não sabia o que mais fazer. Nunca precisei lutar, por ninguém. Nunca precisei correr atrás, mas por ela eu correria. Eu sei que posso ter demorado para entender, continuei, a voz falhando um pouco. Mas agora eu sei. Sei que quero você. Sei que não quero mais fugir. Ela me encarou por mais alguns segundos. Então deu um passo à frente. Tão perto que senti o cheiro do café impregnado nela, misturado com um perfume suave. Você só diz isso porque me viu com outra pessoa? Não. Não era sobre isso. Não era sobre ego ou posse. Era sobre como a vida parecia errada sem ela. Eu digo isso porque, pela primeira vez, algo na minha vida não faz sentido sem você. Os olhos dela brilharam. E então, antes que eu pudesse me preparar, Isabela segurou meu rosto e me puxou para um beijo. Foi intenso, forte, cheio de tudo o que ficou preso entre nós por tempo demais. Foi certeza. E naquele momento, finalmente entendi. O amor nunca foi uma fraqueza. Fugir dele, sim.